Montijo é executivo financeiro internacional, presidente do Instituto Inelvon, teólogo, autor e escritor de mais de 30 livros. Com a palavra, o presidente da mesa, Vitor Augusto Koch. Bem, bom dia a todos, satisfação reencontrá-los e de imediato passo a palavra ao nosso conferencista e desejo sucesso em seu pronunciamento. Obrigado. Peço para abrir um pouco o terno por uma protuberância frontal meio complicada, entendeu? Que geralmente incomoda. Estou brincando, estou muito em forma. Muito obrigado a todos vocês. E para mim é uma honra impagável estar aqui. Eu vou explicar para vocês sem muita rasgação de seda. Mas nosso país precisa de vocês muito mais do que estão lhes contando. Nosso país precisa do impacto que vocês exercerem sobre as lideranças que vocês formarão. Não há nação sem líderes. E não há líderes de honra sem projetos que vinguem. Nós estamos falando de projeto de honra. O que é um projeto de líder de honra? O que é um líder de honra? O que prova que você é um líder de honra? Você é presidente, você é dono de empresa, você tem o seu nicho de liderança. O que prova que você é um líder de honra? O seu projeto ter dado certo. Se o seu projeto falhar, você não tem honra nenhuma. Se dentro do seu projeto você não formar líderes, você não terá honra, porque a honra que você receber como líder tem que vir deles. Não adianta vir com conversa. Podemos filosofar aqui e vir aqui homens preparadíssimos mais do que eu e tetradoutorado em Cambridge, mas se não falar uma coisa simples que você tem que dar certo como líder, não vai resolver nada. E eu estou aqui nessa manhã, meio-dia, para falar a vocês a respeito da sua liderança. E como você tem a obrigação e a responsabilidade pela posição que você exerce de líder. Como líder, você não pode sentar-se ou deitar-se sobre os louros e simplesmente deixar que as coisas aconteçam ao seu bel prazer. Você tem que exercer o seu poder e a sua capacidade de liderança. Todas as vezes que nós falarmos sobre um assunto, a gente precisa de pegar um exemplo, não é? Então eu vou usar, como teólogo, as pessoas já pensam, o cara é pastor. Não, pode ficar tranquilo, não vou pregar para vocês não. Tenho muitos livros em outras áreas que não seja a área teológica, pode ficar tranquilos. Mas eu quero hoje, tomar como exemplo para você, para a sua vida, para a sua liderança, o exemplo do maior e mais perfeito, extraordinário, completo e vencedor de todos os líderes que nós conhecemos na história, Jesus. Eu vou tirar o Cristo e vou ficar com o homem. Quero que vocês, na mente de vocês, desvistam o Jesus do Cristo e vamos deixar o Cristo aqui, porque é uma questão de religião, nós não vamos falar sobre isso. E eu quero falar com vocês sobre o Jesus líder. É o maior e mais completo líder da história. Por quê? Porque o projeto dele deu certo. Porque o projeto dele vingou. 2000 anos depois que ele partiu ou saiu do cenário do tempo e partiu para a eternidade, hoje, 2000 anos depois, ele tem quase 3 bilhões de seguidores, fazendo exatamente como ele fez. Então eu quero pegar o exemplo deste homem como líder para ver se nós conseguimos aprender um pouco sobre a liderança dele. Já disse, o Cristo nós vamos deixar e vamos falar sobre Jesus. Bem, meus caros, este líder, Jesus, que todos nós já ouvimos falar, e não há ninguém aqui, eu creio, que não tenha ouvido falar de Jesus, o homem, o líder, ele foi completo. Mas é uma coisa interessante, porque a liderança de Jesus começou com uma extrema crise. E a maioria de vocês que são líderes saberão do que eu vou dizer. Quando Jesus, antes dele dividir a história, antes dele dividir o calendário, antes dele ser, entendeu, o grande homem que ele é, e todos nós sabemos que é,
Aos 30 anos de idade, ele não era líder. Esse Jesus não era líder naquele momento. A história conta que ele saiu e foi para o deserto. Sabe o que eu tenho, e porque sou líder também, eu tenho analisado, até escrevi um livro sobre isso, logo vai estar por aí. Não trouxe livro para vender, porque isso aqui não é lugar de mercantilismo para ficar vendendo livro, então não trouxe. Tá? Antes que pergunta, a pessoa perguntou para mim, você não trouxe nenhum livro? Eu disse, não vim aqui para vender livro, vim aqui fazer uma conferência. Depois é outra história. Jesus, ele sai e vai para um lugar afastado, e a história nos conta que ele foi para o deserto. E ali ele permaneceu durante 40 dias. Meus queridos, todos vocês que são líderes aqui já passaram, ou estão passando, ou passarão pelo deserto, se quiserem ser líderes de honra. Não há líder em nenhum nível da nossa sociedade que não tenha vivido no deserto antes de sentar na cadeira da presidência ou da liderança de qualquer que seja o seu mercado. Vocês são líderes de mercados extraordinários, porque aqui estão representados quase 20 milhões de trabalhadores. Saibam de uma coisa, se você é líder, você tem que, antes de começar a sua liderança, passar pelo deserto. Eu quero dizer para vocês o seguinte, o que é um deserto? Jesus foi para um lugar afastado, sozinho, sem ninguém. Ele não tinha ninguém para conversar. E o deserto, meus caros, é mais do que um lugar, é um estado espiritual para onde todos os grandes líderes da história foram e continuam indo. Deserto é aquele estado de espírito, longe e afastado de tudo. Longe dos amigos, porque os amigos não vão para o deserto com você. Longe do dinheiro, porque geralmente você quebra. Longe do mandato, provavelmente você tenha perdido. Longe do crédito, que muitas vezes você perdeu. Longe da esperança, longe de tudo que os seus amigos sempre deram a você, que foi colaboração e consideração. Então, naqueles dias em que nós somos levados para o deserto, ali você vai ver o que é ser sozinho, o que é viver a solidão de um deserto, de um líder. Se você nunca passou pelo deserto, você não pode ser líder. Eu já cheguei a essa conclusão. Todos os grandes líderes da história passaram por este lugar. Não o deserto físico cheio de areia, mas esse estado espiritual de crise, de angústia, de sofrimento, de problema, de desafio para que mantenha o sonho vivo, para que a esperança não se petrifique no peito, para que você continue acreditando naquilo que você projetou e que quebrou, e que falhou, e que virou angústia, que virou pesadelo. Este lugar espiritual, aonde muitas vezes a mulher não vai, ou o marido não vai. Você tem que ir sozinho, contra tudo e contra toda a lógica. Eu tenho visto que pessoas que não passam por este deserto, por esse lugar espiritual, não são grandes líderes. É por isso que não dá certo. O sujeito ele é eleito para um cargo, entendeu? Ele põe o sobrinho dele lá, e o sobrinho não sabe o que é passar pelo deserto, e não sabe o que é ter a crise de viver um deserto para poder governar, ou para poder liderar, ou para formar lideranças, e ele joga fora. Todos, presidente no Brasil que não foi para deserto, entendeu? Perdeu o cargo. Presidente no Brasil que passou pelo deserto e viveu a vida inteira no deserto, era o cara. Isso nós temos que entender. Se você não for para o deserto, se você não passar para o deserto, se você não chegar e viver, estar nesse deserto por algum tempo, para que você seja curado, desvestindo-se, desnudando-se de tudo aquilo que pode atrapalhar para você ser um líder, você retirando a arrogância, porque no deserto você está sozinho, meu cara. Deserto é aquele lugar, entendeu? Você gasta a agenda e não acha um amigo para falar oi, bom dia, oi, como está? Um abraço, Deus te abençoe. Ó, lembrei de você ontem. Deserto é quando você se lembra de aplicar aquele adágio popular que diz: o dia do benefício é a véspera da ingratidão. Todos os que você ajudou esqueceram de você, e não adianta tentar buscar, que você não acha ninguém. Esse é o deserto. Desertos são dias de depressões.
Depressões que chegam e não vão embora. Deserto é quando você acorda de madrugada, sem crédito, desvalorizado, sabe, arrebentado fisicamente, sem ajuda de ninguém, sem atenção, sem carinho, sem lembrança. E você chora e chora sozinho, porque o deserto é tão longe, tão afastado, você está tão abandonado que ninguém te escuta. Deserto é o lugar que você geme e ninguém ouve, porque a sua dor não interessa a ninguém, porque você perdeu o valor. Mas saibam de uma coisa: Jesus, o líder, foi para o deserto e esteve no deserto um tempo, 40 dias. Muitos de vocês passaram 10 anos, 15, 20, alguns estão há 40 anos no deserto, sem conseguir se levantar. Sabe qual é a grande lição do líder Jesus? Aqui ele foi. E ali no deserto, meus amados, Jesus confrontou-se com ele mesmo, sua humanidade. Ele colocou sua humanidade para fora. Sim, porque no deserto você pode conversar com você mesmo, pode gritar consigo que ninguém vai te escutar, você pode xingar, falar palavrão, pedir socorro, ninguém vai te ouvir. No deserto é um ótimo lugar para aprender a gritar, sabia? O povo de Israel aprendeu a gritar 40 anos, derrubou até muralhas no grito depois. Você vai ter que aprender a derrubar os seus desafios com palavras depois. No deserto você vai aprender a tirar a arrogância, a sair da falsa grandeza de um líder, porque todos nós que somos líderes temos a maldita mania, e a mania de falsa grandeza, orgulho, agressividade na hora de comandar, a ambivalência. Muitas vezes você, para ser político, você não precisa ser ambivalente para ser político. Nós erramos quando nós achamos que os políticos bons são os ambivalentes. Não são. São aqueles que são líderes exatos e simples. Nos ensinaram o contrário, né? Que é a malandragem que faz de política. Mentira! Nós precisamos de profissionais para serem políticos. Precisam ser profissionais, como vocês são profissionais aqui. Precisamos lá. Mas no deserto você larga da ambivalência. Você começa a ser sincero com você mesmo. É no deserto que você aprende isso. No deserto você larga da apatia. Você deixa de ser apático com o problema dos outros. Você começa a ver quanto dói você estar no deserto sem que ninguém te escute. No deserto você para de fazer jogo de ciúme, você deixa as frustrações de lado, você não permite mais que frustração nenhuma governe sua vida no deserto. Sabe por quê? Você não tem tempo. Você não tem tempo de ser frustrado no deserto, porque no deserto, se você for ficar frustrado e depressivo e horrorosamente com pena de si mesmo, você vai morrer lá, ninguém vai te buscar. A história de Jesus é interessante, que Jesus voltou sozinho, ele foi e ficou. E ali ele retirou de si todo o egoísmo. Um líder egoísta não é quem aguenta, gente. Todos vocês já conviveram com líderes egoístas. Quem aguenta um líder egoísta? Líder egoísta não tem honra. Nunca. Nem comprando. Nem com muito dinheiro ele vai conseguir honra. Líder não pode ter hostilidade. No deserto você tem que largar da hostilidade, não tem jeito. Fanatismo, você não pode ser fanático por nenhuma causa no deserto. E mágoa, você não pode administrar nenhum tipo de mágoa. É no deserto que você aprende. Eu quero falar a vocês de 10 pontos que vocês precisam de aprender para ser líderes e aprender com Jesus. Jesus foi e retirou todas essas coisas por soberba, tristeza gratuita, depressão, pena de si mesmo, que muitas vezes a gente é levado a ter. Todos os defeitos da personalidade. Quando você passa por esse momento esmagador do deserto, você é curado e volta. Então você pode começar a ser líder. Notem, na vida das pessoas que nunca passaram pelo deserto, e se você não passou, nunca vai ser um grande líder e nunca vai ter honra como líder. E eu quero falar da liderança de Jesus, e vou dividir rapidamente, porque nós não podemos ficar aqui até às 6 da tarde, né? Então eu pensei em falar até às 5:30. Então, é porque eu sou neto de Fidel Castro, só por dentro. Tá difícil. Mas pode falar o que quiser, mas o cara está aí, né? Eu quero dizer a vocês o seguinte, que a liderança de Jesus ela é marcada por 10 pontos. Vou falar rapidamente sobre elas. A primeira coisa que nós vimos no Jesus, quando ele voltou, no Jesus homem, que ele voltou daquele deserto, ele chamou os seus liderados e implantou o seu projeto. E no momento que ele fez isso, a sua liderança começa a ser marcada por uma humildade e simplicidade a toda prova.
Jesus é o sujeito, o homem mais simples e humilde que nós podemos ter entre todos os líderes que nós conhecemos. Nasceu num coxinho de palha coberto por uma fraldinha, e ali foi onde ele nasceu. Não nasceu num palácio, foram os reis que vieram buscá-lo, vê-lo. Aprenda uma coisa: quando você é um grande líder, quando você é um líder preparado para ser líder e que vai ter honra, você não corre atrás dos poderosos, são os poderosos que correm atrás de você. Quando você for um líder de honra, você nunca vai ser papagaio de pirata para sair em fotografia com um grande. Não precisa. O grande líder começa na humildade e na simplicidade. A forma com que Jesus andou por aquela Palestina, pés sujos, entendeu? Era a coisa mais humilde do mundo. Ninguém o respeitou no início. Mas ele estava lá caminhando com aqueles liderados que ele escolheu para andar com ele. A simplicidade de Jesus, a forma com que ele ensinava, era uma coisa, e é até hoje uma coisa impactante. Jesus, sentado em cima de uma pedra no meio do mato lá, vai ensinar os seus discípulos a não terem nenhuma expectativa ou angústia pela vida. Então ele olha os pássaros e diz: olha, vocês não precisam se preocupar com nada na vida não, tá aí ó. Vocês pensam que controla a vida? Nós não controlamos nada, só nos enganamos. Vê os pássaros, eles não plantam, não colhem e não guardam em celeiros, mas eles não morrem de fome. Vocês valem mais do que as coisas. Isso é simplicidade na hora de ensinar. Isso é simplicidade que determina forma de vida. Você não precisa de pegar o cara pelo pescoço e dar uns tapas nele, entendeu? Para ele aprender, não. Jesus simplesmente era de uma simplicidade fora do comum, e ainda é. Se você pega os ensinos dele, são absolutamente sem complicação nenhuma. Um grande líder precisa ser humilde e simples naquilo que ele ensina. Se o seu projeto é complicado, você tem que ser simples na hora de colocá-lo em prática. Tem muito sujeito que o cara tem formação astronômica, né? O cara fez curso até na NASA, mas na hora dele liderar e na hora dele fazer as coisas, ele complica demais, que é difícil. O segundo ponto que eu quero falar para vocês, da liderança de Jesus, que é o maior líder de honra que eu conheço, era acessibilidade. Você no deserto, você aprende a ser acessível. É verdade. Você para de complicar as coisas. Se você é líder, você tem que ser acessível. Se a sua liderança for complicada, ou cheia de impedimento, ou você acha, entendeu, que é muito poderoso e muito grandão, que você não pode, entendeu, andar no meio do simples, esqueça, você não vai ser líder nunca. Alguém vai conspirar contra você e vai botar um pé de chinelo que vai ter humildade, simplicidade, acessibilidade e vai virar um grande líder. Depois ele vira um grande líder, né? E aí todo mundo o admira. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu estava em Davos, um desses anos aí, entendeu? E um amigo dele, em Davos não, estava em Genebra. E um amigo dele falou assim: vamos a Davos, que vai ter uma cumbre. Como é que é cumbre? Não, reunião de cúpula. Né? Vamos lá, né? Não quer saber. Cheguei lá e Angela Merkel foi aplaudida. Zapatero foi aplaudido, Berlusconi foi aplaudido, Obama foi aplaudido. Mas quando o nosso presidente Lula entrou, ele foi ovacionado de pé. Eu não sou o PT, eu estou aqui, a minha fala é apolítica, pode ficar tranquilos que eu não estou pregando. Mas sabe o que é você ter orgulho do seu país, de um camarada simples, humilde, e que nunca teve muita pretensão? Você pode discordar dele, do governo dele, isso aí não é a questão que eu estou falando. Mas eu estou falando que como homem, como líder, a entrada dele ali fez dele um homem, um líder de honra. Eu chorei, sinceramente eu chorei, porque aquilo era eu, aquilo era vocês, ele era nós ali. Voltando para cá, o líder não pode ser cheio de bloqueios e falsas grandezas. O terceiro ponto que eu quero falar com vocês é o seguinte: o líder de honra, ele precisa de ter sensibilidade e sinceridade. É no deserto que você aprende isso. Você precisa de ter sensibilidade. Você precisa de aprender a ser sensível à dor daqueles a quem você comanda. Líder que é surdo, líder que não vê, que é cego para as necessidades dos seus comandados, esquece, nunca vai ter honra. Quer honra, quer aplauso, seja sensível e sincero. O líder de honra, ele não fala uma coisa para um e fala coisa para outro. Ele não pode
falsear com a verdade. Jesus via e sentia as necessidades dos seus comandados e andava com eles, e quando eles precisavam de uma coisa, ele estendia a mão e fazia. Você, como líder, você tem que sentir os problemas dos seus liderados só andando com eles, você vai conseguir isso. Não me venha com essa conversa. Ninguém lidera de longe. Você pode ser patrão, mas líder não. Conhecer as realidades escondidas, conhecer os dramas, ser sensível a esses dramas da família. Você é líder de honra, quer ser líder de honra. Se você não tiver sensibilidade, você não vai ter. Não vai ser. Em quarto lugar, eu quero dizer a vocês que um líder de honra, e Jesus tinha isso, autoridade sem ser autoritário. E olha, é um negócio interessante. A gente pensa assim, não, eu sou autoridade aqui, você não pode falar nada. Você cala a boca. Ó, não quer saber o que você vai falar? Quer? Não estou interessado no que você fala. Não, pelo amor de Deus. O líder de honra, a autoridade dele é nunca deixar um questionamento sem resposta. É diferente. Não é impedir o seu liderado de falar ou de pensar ou de emitir uma opinião. É dar sempre uma resposta exata e de autoridade a ele. Responder o que ele pergunta e não responder o que ninguém está perguntando. Eu sou teólogo e sou um conferencista, e eu sempre digo que a igreja vive respondendo perguntas que o mundo não fez, por isso está fracassando. Você quer ser um líder de honra? Tenha autoridade com seus liderados, eles irão respeitar. Mas a autoridade é sempre responder dentro do contexto que ele te perguntar. Nunca impedir uma pergunta, entendeu? Ou qualquer coisa que ele falar. Em quinto lugar, um líder de honra com capacidade, que recebe realmente honra, e não só milonga, e não só conversa, e não só aplausos, entendeu? Porque os aplausos são vazios, aprendam isso. É o andar com você que te vai dar honra. Aplausos podem ser falsos, mas o andar com você, o envolver-se com você, nunca, porque não tem como falsear isso. A quinta qualidade de um líder de honra, já estou terminando, gente, pode ficar tranquilo, daqui umas 3 horas nós terminamos. A quinta qualidade é inteligência para escolher. Isso aqui é um drama para todos nós. Eu, na minha liderança, esse dia eu comecei a fazer as contas. Minha mulher fica brava comigo, né? Só por Deus. Ela diz: você não me escuta! Na hora que você vai escolher, não tem jeito de você escutar. Se bem que se eu tivesse escutado, eu tinha economizado um pouco de cabelo branco. Olha aqui. Jesus escolheu 12, falhou com 1. E foi que o matou. Quantos você já escolheu, formou, liderou e te traiu? Inteligência para escolher é fundamental. Por quê? Porque aquele sujeito que você escolher, ele vai ser formado por você com as suas armas. Não existe inimigo pior do que aquele que come, dorme e vive com você, quando ele de aliado se transformar em adversário. A capacidade para escolher os seus liderados, ela é fundamental para que você seja um líder de honra de verdade. Não só do aplauso, mas da honra. Quando você não tem sensibilidade, então não é sincero, e aí você começa a ter problema, aí você escolhe qualquer um. O primeiro que chegar, entendeu, e usar as mesmas, posso usar a palavra assim, puxação de saco, pode? O primeiro puxa-saco que chegar na sua frente, você traz. Vai ser o primeiro que vai apontar as baterias para você depois. Aprendam isso. A inteligência para escolher, gente, ela é fundamental para que você seja um líder de sucesso, para que o seu projeto vingue. Você não pode falhar no seu projeto. Se você falhar no seu projeto, você joga a sua vida fora. E nunca vai ser reconhecido como líder de honra. Em sexto lugar, você precisa de ter um projeto definido. Líder de honra tem projeto e é definido, e é curto, grosso e claro. Não adianta você ficar, todos os dias eu tenho um projeto novo. Você tem que ter um projeto de liderança. E esse projeto de liderança é o que vale. Se você muda todos os dias, os seus liderados perdem o respeito e a confiança no projeto que você implanta. Jesus tinha firmeza no projeto, era definido. O projeto dele, ele sabia o que ele queria. E não tinha conversa, ninguém poderia mudar sua cabeça. Ninguém mudou.
Foi até o final. O projeto dele deu certo, está aí. Nenhuma instituição durou 2000 anos, só a dele. Com os percalços, injustiças, guerras, roubos, manipulações, estupros, que nós sabemos, e guerras em nome dele, mas está aí. Tudo o resto passou. Estados passaram, governantes, reis, dominadores, todos caíram pela história. Ele está aí. O projeto dele vingou. 7º lugar, eu quero que vocês entendam isso. Capacidade para capacitar. Se você é um grande líder e é um líder de honra, você tem que ter capacidade para capacitar seus liderados. Não basta contratar. Liderança não é emprego. Líder não é patrão. Você tem que formar os líderes à sua imagem e semelhança para andarem com você. Não andarem na sua frente tocados, mas andarem atrás, acompanhando os passos seus, como os liderados de Jesus fazem até hoje. Alguns meio que desviam da história, né? E andam atrás de outros interesses, mas é sempre o nome dele que vai na frente. Respeitando os limites de cada um, dentro dos seus temperamentos e possibilidades. Se você não andar com seus liderados, você não sabe o temperamento e a possibilidade de cada um. Você é um mau líder. Em 8º lugar, você precisa de ter determinação além do normal. Prestem atenção nisso. Só no deserto espiritual, para o que você já trilhou, é que você aprendeu a ser determinado. Quando você estava pobre, sozinho, abandonado, desvalorizado, os seus amigos não escutam mais o seu clamor, suas lágrimas foram os seus únicos alimentos e companhias que ficaram, a depressão é que passou a morar dentro da sua casa. É lá que você aprende a ser determinado além do normal como líder. Líder que não tem determinação não vinga, não implanta projeto, não faz coisa alguma, não forma grandes líderes. E nós precisamos de grandes líderes agora. O nosso gigante acordou e começou a andar. E precisamos de formar líderes atrás de líderes. Vocês são os líderes que precisam de formar esses líderes. E não há desculpa, eu não estou interessado, então saia da sua posição de líder. Deixe para quem realmente sabe o que é ser liderança e sofre por uma liderança de implantar um projeto eficaz. Em 9º lugar, estou terminando, só faltam 60 pontos agora. Em 9º lugar, isso aqui é uma coisa importantíssima para nós. Lideranças, meus caros, é feita de sonhos. Você tem que sonhar acordado uma coisa e que você vai morrer por ela. Todas as pessoas à sua volta que não creem em sonhos vão dizer: você é louco, não vai dar, desiste, para, vai arrumar uma coisa normal, vai fazer uma coisa comum, e você desiste. Não, eu tenho que morrer por este sonho. Jesus morreu pelo dele. Até onde você vai pelo teu? Mais do que uma coisa física, ou dinheiro, ou posição social, é um sonho que quando você sair da história, que você sair do cenário, você sair para a eternidade, tem que ficar as marcas do seu sonho aqui. Olha para muitos líderes hoje, entendeu? Não passam de políticos, entendeu? Como gatos, todos ensacados, entendeu? E se rusgando, e se arranhando. Parem com isso, isso não é liderança. Liderança é o que vocês têm que fazer dentro do lugar onde vocês estão plantados, formando grandes homens e mulheres como vocês são, porque ninguém sai do lugar de onde estão, como vocês fizeram, para vir aqui escutar a historinha da carochinha ou milonga. Vocês têm uma responsabilidade, e esta responsabilidade de formar líderes é sonho. Sonho que vocês terão que viver acordados e implantarem. Jesus foi o maior sonhador. Ele viu 3 bilhões de seguidores deles 2000 anos depois. O que você vê quando você lidera? O que você espera? O que você deseja? O quê? O que nós esperamos quando nós estamos exercendo nossa liderança? Em que você sonha? Com o que você sonha? Com quem você sonha? Se você não tiver sonho, larga e vai para casa, vai ser empregado, vai assistir televisão. Tem passando muitas novelas aí, entendeu? Que pelo menos você não vai sofrer o desafio de sonhar uma coisa contra a lógica e contra as circunstâncias que todos dirão que não dá. E você tem que dizer: vai dar, já deu, eu morro, mas tem que dar.
só líder de honra que vive assim, meus caros. Líder que não tem honra não dá conta de passar por esse crivo aqui. E para terminar, eu falei para vocês que eu ia terminar um dia. 10º capítulo, é um decálogo. Ficou bonito, né? Decálogo, né? Dá até para escrever um livro depois. 10ª postura. Você vai pegar tudo isso agora e vai colocar isso dentro de um corpo. E este corpo chama-se amor. Você tem que amar o seu projeto para que você ame as pessoas que amaram você. A pior coisa do mundo, gente, é você acreditar numa história, acreditar numa verdade, acreditar num sonho, e amanhã você descobriu que aquele cara abandonou, foi embora, e tudo que ele falou era mentira. Ele não amou o que pregou, não amou o que disse, não amou o que projetou. E eu fiquei na mão, fiquei sozinho, como diz lá na minha terra, ficou chapada. Porque o cara não amava aquilo que queria, amava, ele mentia que amava o que queria, mas ele não queria, ele ajuntou meia dúzia de caco, entendeu? Foi embora, estava satisfeito com mediocridades. Tem gente que lidera por dinheiro, isso é uma tolice. Você tem que liderar por liderados. Homens e mulheres que te acompanham e morram por você porque te amam. Você é presidente de uma empresa, faça os seus empregados amarem você, que serão seus aliados. Há dias atrás, um amigo meu, colega, né? Cheguei da Europa e ele falou assim: rapaz, estava esperando você, vem cá. Eu quero que você vá lá conversar com o povo lá da minha fábrica. Eu falei: o que foi? Rapaz, o povo está fazendo greve. Ah, mas é um direito constitucionalíssimo, né? Para ficar muito forte, né? Para dar um aspecto de coisa poderosa. Falei: rapaz, o problema é o seguinte, os homens não querem mais trabalhar. Ah, por quê? Eu não sei. Falei: eu sei. Ah, por quê? Um casamento é projeto de sonho, por isso dá certo. Só dá certo quando existe o envolvimento do amor para incorporar tudo isso. Por que os casamentos acabam? Porque eles são envolvidos em todo outro tipo de interesse, não o amor. O amor é o que dá corpo. Seja um líder que ame as pessoas a quem você lidera. Dê seu coração para elas e faça com que elas deem os corações a vocês. Então vocês serão líderes de honra mesmo. Se você for até os limites máximos da sua liderança, se você for humilde e simples, se você for acessível, tiver sensibilidade e sinceridade, autoridade, esperando que as pessoas falem e você responda, inteligência para escolher, entendeu? E inteligência para escolher é dramático, gente. Isso aqui é dramático. Quantos de vocês, rapaz, passa uma régua embaixo e vê com quantos vocês falharam. Tem gente aqui que falhou com tudo. Todos! Perdeu todos! Amigo meu esse dia: rapaz, você estava falando esse negócio de perder. Aí eu perdi até a minha mulher. Mas como? Não, porque um liderado meu roubou a minha mulher, levou ela também. Eu perdi, foi tudo. Falei: então você era tão ruim líder, entendeu? Que até dentro de casa você era mal. Estão me entendendo? Você tem que ter um projeto definido, claro, capacidade para capacitar, liderança com sonhos e amor pelo seu projeto. E eu quero dizer uma coisa a vocês. Eu me espelho muito numa pessoa entre nós. Eu tenho acompanhado já desde 2006, 2007, uma vez que eu o conheci no seu escritório, dei umas folhas de um livro para ele ler, que estava até começando a escrever, e esse homem passou a ser meu irmão, chama-se Gerson Gabriele. Eu vi esse homem chorar pelo seu projeto. Chorar e amar os projetos que ele implanta. E hoje vocês estão aqui porque Gerson Gabriele sofreu, chorou, se amargurou e deprimiu-se para estar aqui. Todos os desafios imagináveis que vocês podem ter no coração, na mente, ele venceu para estarem aqui. Por isso eu quero que vocês fiquem de pé agora e nós vamos dar uma salva de palmas para esse homem. Gerson, cadê você, Gabriele?